Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Um bom dia a todos. Novamente o programa Espiritismo em Marcha inicia-se trazendo e pedindo que Jesus, através da bênção do amparo espiritual, esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Amiga, e mais tarde recolher-lhe-ás o tesouro de bênçãos. Aceita o desafeto de ontem, oferecendo-lhe simpatia, e em futuro próximo terás um irmão compreensivo e devotado. Utiliza com proveito o vitem de que dispões, auxiliando o necessitado, e amanhã entrarás na posse de valores inesperados da amizade e da alegria. Sorri com bondade e coopera com mais diligência em tua paisagem de serviço habitual, nos instantes do agora, e encontrarás companheiros ricos que de concurso fraterno nos dias que virão. As mais belas figuras geométricas começam num ponto simples. As mais comoventes sinfonias são iniciadas em notas pequeninas, aparentemente sem significação. Se pretendes um lugar no banquete da ciência e da fraternidade, do amor e da sabedoria, começa a estudar e a servir, a compreender e desculpar, a mentalizar o bem e a sublimar o próprio coração desde hoje. Espiritismo em Marcha. Agenda. Aberta as inscrições para o 17º Semesp, Seminário Espírita de Pernambuco, a ser realizado no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco. Terá como tema central conflitos existenciais. Senhor, o que queres que eu faça? O evento está programado para ocorrer nos dias 29, 30 e 31 de julho. Contará com a presença de grandes palestrantes do movimento espírita de todo o Brasil. Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Haroldo Dutra, Rossando Klingey, Simão Pedro, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. Os ingressos já se encontram à venda através da internet, através do site www.simpla.com.br, e os ingressos têm um prazo pela internet de vendas até o dia 31 de maio. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza, continuação. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te. E vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis:
tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporcionam, e se vangloriam de viver uma existência dita de sacrifícios e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligencias do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres, foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 742. Que é o que impele o homem à guerra? Resposta dos Espíritos. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humildade, quando a sente necessária. O Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, lemos: o amor do Cristo nos constrange. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos escreve comentários sobre essa passagem na citação
que faz parte desta obra. E ele assim nos escreve: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que se lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o e serve sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física assegura-se um madeiro em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo, a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho, perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergaste-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é o alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, às 3 horas da tarde e nas segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos aqui com você, rádio ouvinte, nesse espaço de perguntas e respostas, para aprofundarmos o conteúdo das informações tratadas no programa desta manhã. Novamente renovando a atenção para esse grande evento que ocorrerá em nosso estado, que é o 17º Semesp. É um seminário realizado pelo Grupo Espírita Seara de Deus, lá do Janga Paulista, e que tem um conceito como sendo um dos eventos espíritas mais organizados e estruturados do país. E como vocês ouviram no início do programa, terá a presença de grandes palestrantes e divulgadores do movimento espírita. Citamos aí Divaldo Franco, Alberto Almeida, Haroldo Dutra, dentre outros, todos eles muito conhecidos na divulgação da doutrina.
As inscrições para o evento estão pela internet, a princípio, até o final desse mês de maio. E é pelo site www.simpla.com.br. O Simpla, o I é com Y, não é um I, é um Y. Bom, vamos para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. De que são constituídas as informações vivas de onde procedemos? As informações vivas. Emmanuel faz uma referência a isso na mensagem Filhos da Luz, que foi a mensagem de abertura do programa. E ele nos diz que elas são constituídas da zona mental de que procedemos. E os atos, palavras e pensamentos são os componentes que a constituem. Vamos refletir aqui um pouco mais sobre essa questão. A doutrina espírita, diferente, distinta da maioria das doutrinas evangélicas propriamente, e que no Brasil tem uma diversidade muito grande, há uma característica que é marcante na doutrina espírita, é o cuidado e a atenção que nós somos chamados sobre o nosso comportamento, sobre os nossos hábitos mentais, sobre aquilo que durante a nossa encarnação é a interação constante do nosso espírito com o meio material. Essa interação vai se dando e se solidificando através de palavras, de pensamentos e de atos. E é por isso que aqui Emmanuel chama tanto a atenção sobre isso. Porque é na composição desses elementos que se estrutura o que ele chama de informações vivas. Reflitamos bem. A palavra vivas é porque, através das energias, das vibrações que estão associadas ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente faz, nós temos uma atuação viva, real, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Porque há uma interação constante, há uma coparticipação em tudo que a gente faz e vive no corpo físico, com os espíritos que estão sempre ao nosso lado e interagem conosco constantemente. E é por isso que essas informações, elas são vivas, elas atuam, elas têm uma consequência. E em relação a isso, Emmanuel prossegue dizendo-nos o seguinte: o procedimento dos filhos da luz. E na lista de atitudes que devem ser motivo de vivência por parte de cada um de nós, ele diz: beneficia a todos sem distinção. Afasta as sombras sem alarde. As sombras aqui, que tem o seu sentido figurado, são todas as interações que o homem pode ter com as energias negativas ou contrárias às leis divinas. Então ele afasta as sombras sem alarde, ou seja, faz o bem afastando sombras sem divulgar de forma explícita, sem alarde, aquilo que na verdade é um trabalho de profunda espiritualização. Espalha alegria e renovação constantes.
É assim que devem estar caracterizados aquilo que a gente pensa, faz, age no mundo material. É nesse sentido que são tão importantes a nossa atenção na constituição dessas informações vivas. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. O mundo, não obstante, a lei do progresso vive na iminência de uma guerra mundial. Por que isso ainda acontece? Na questão 742 do livro dos Espíritos, que vimos nessa manhã, os Espíritos respondendo à questão o que é que impele, o que é que motiva o homem à guerra, inicia dizendo: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Vamos aqui comentar essa resposta dada no livro dos Espíritos. Então, nós estamos aí vivendo esse período agora de grandes agitações em torno de uma possível terceira guerra mundial. Quando se pensava que esse tipo de situação já havia sido debelada pelos progressos da ciência, da medicina, de tudo aquilo que nos momentos atuais os países interagem ajudando uns aos outros. Nós vimos há pouco a questão das vacinas para o Covid, aonde a participação de laboratórios de diversos países davam-se as mãos na descoberta mais eficaz que se poderia no combate à pandemia do coronavírus. Houve vacinas da China, da Rússia, dos Estados Unidos, dentre outras. E depois, diminuída a incidência da pandemia, inclusive por causa das vacinas, que é importante que aqui se diga, hoje nós estamos vivendo um momento de decréscimo constante dos casos, sobretudo de morte do coronavírus. E a causa, não há dúvida nenhuma, é a vacina. Inclusive, essa semana vimos a notícia de que no estado de São Paulo, a principal causa de internação por Covid é a UTI infantil. São as crianças que, pela idade, ainda não puderam se vacinar, é que estão pegando o vírus do Covid. O que deixa muito explícito que a ausência da vacina é o principal fator que leva o homem a se contaminar e contagiar outros com o vírus. Mas para os adultos, a pandemia está tendo um decréscimo bastante acentuado em todo o Brasil e até no mundo como um todo, apesar de ter havido ainda algumas incidências em alguns países. Mas voltemos à questão da guerra. Então tá aí os países dando as mãos, e quando olha, surge essa guerra que já se arrasta por quase 3 meses, que deveríamos até dizer não é nem guerra, é de ataque da Rússia contra a Ucrânia. Porque guerra era se a Ucrânia tivesse também atacando lá a Rússia, tivesse devolvendo lá para a população da Rússia parte de bombas que tem recebido. Na verdade, não se deveria nem chamar de guerra, mas de ataque maciço
não é, das Forças Armadas da Rússia contra a Ucrânia. Bom, a partir disso aí, gerou-se aí uma série de atritos econômicos, levando à possibilidade de uma guerra mundial. Então, a causa disso, o Livro dos Espíritos deixa bem claro: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. É o resultado indireto do materialismo que ainda predomina na maioria da humanidade. E é por isso que o Espiritismo tem combatido de frente o materialismo. O Espiritismo não se dirige a combater religião nenhuma, pelo contrário. O Espiritismo dá as mãos a todas as doutrinas que facilita ao homem o caminho do progresso, do amor. Mas o materialismo, que é o principal fomentador das guerras, esse é combatido pelo Espiritismo. Então, nesse sentido, é que entendemos essa questão. Então, como estávamos dizendo, é a iluminação do homem, o despertamento dele para a sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual, que vai de uma vez por todas tirar esse flagelo da humanidade, que são as guerras. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa nesta manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem, divulguem. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Até o próximo domingo. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.